A sua obra vive entre nós. As preciosidades que deixou para a literatura brasileira ainda conquistam o coração de muitos leitores. Josué Guimarães nos deixou há exatos 30 anos. E para homenagear o escritor, que também foi um dos grandes incentivadores das jornadas de literatura, uma programação especial acontece em Passo Fundo, aqui na UPF, nesta semana. Um jornalista de opiniões fortes. Não escondia a vocação política, nem o gosto por expressar seus pensamentos por meio das palavras. Josué Guimarães ganhou notoriedade pelos seus romances, mas antes disso já contribuía e muito com a história do Brasil. Com o objetivo de homenagear o escritor, jornalista e político, o programa de pós-graduação em letras da UPF decidiu relembrar a vida de Josué durante essa semana. Professores da URGS e da UFSM participaram de um encontro e falaram sobre as memórias deixadas pelo autor. Nós sabemos que ele é um autor que trabalhou muito na área política, como jornalista, que foi uma acompanhante, um testemunha muito privilegiado de alguns fatos exponenciais do século XX. O Josué Guimarães estava na União Soviética em 52, ele acompanhou de perto o suicídio de Vargas, depois a ascensão e queda do João Goulart, do governo Goulart. Foi naquela época, inclusive, chefe da Agência Nacional. E se lança a ficção de fato já depois de tudo isso, na passagem dos anos 60 para os anos 70, que é quando ele começa a produzir primeiramente contos e depois os seus romances. Para mim, o mais importante é a carreira literária dele, com grandes romances de alcance muito amplo junto ao público e, digamos assim, uma adesão muito grande também da juventude a certos dos romances dele. Mas eu poderia dizer que ele também foi um jornalista de mão cheia, né, que trabalhou com os grandes veículos nacionais. Todas as atividades são abertas à comunidade, mas quem se interessa mesmo são os estudantes de graduação e de mestrado, que aproveitam para se aprofundar cada vez mais no universo de Josué Guimarães. Quem é leitor, quem tem esse contato dentro do acervo, participa de atividades assim, só tem a ganhar com isso. Tanto a universidade, tanto a pessoa que participa, só contribui para o crescimento. Para quem não conhece, é uma oportunidade de ter esse contato. Para quem conhece, aprimora. Quem já conhece bem mais, com certeza fica mais fã ainda. Sem dúvida nenhuma, só tem a ganhar. Muita gente não sabe, mas a UPF possui o acervo literário de Josué Guimarães desde 2007. O local, que fica na Biblioteca Central, reúne originais, fotos e objetos pessoais, entre outros documentos de valor. E a ligação do autor com Passo Fundo vai muito além. Josué foi o primeiro grande nome da literatura brasileira que deu a ideia inicial de um encontro entre leitores e escritores aqui na cidade. E então, posteriormente, surgiu a Jornada Nacional de Literatura. Eu sou uma das pessoas que esteve ligada à formação do acervo do Josué. Pois eu acho que a função da universidade, uma delas é justamente manter a memória dos escritores viva. O autor, é possível que com o tempo ele desapareça. Então, a UPF tendo não só professores de literatura, mas principalmente material sobre esse escritor, sobre o seu ofício, não só sobre o seu ofício, mas também sobre a sua vida, né? Ela tem condições de fazer um trabalho muito mais qualificado do que se não tivesse o acervo. Acho que isso é importante, porque dá uma ideia assim do sujeito, do cidadão, do profissional do jornal, do jornalismo, e como que isso aparece ou transparece quando a gente lê os seus romances e como é que isso permanece de algum modo na sua obra literária. Além de ser um ícone da literatura, há pouco tempo atrás eu tive o primeiro contato com o acervo literário. É uma emoção muito grande, porque quem é leitor de Josué Guimarães, participar de alguns momentos dentro do acervo literário é como se você trouxesse ele de volta ao nosso convívio.